Bom dia! Estamos de volta Estamos de volta. para mais um episódio de Walk Talk Natural. A gente fica falando sobre alguns teminhas que colocaram. Dessa vez a gente abriu uma caixinha e o pessoal participou. E dos temas que a gente recebeu, qual que a gente vai fazer? Hoje a gente vai falar sobre como saber se vai dar tempo de condicionar o suficiente para o campeonato. Se você quiser já saber o que a gente já falou, a gente já fez um vídeo sobre isso. A gente vai colocar aqui no card, mas vamos falar de novo e agregar algumas coisas diferentes. Então vamos lá. Como saber se estou pronto para um campeonato? Acho que dá para fazer algumas divisões aqui do tipo, é o seu primeiro campeonato? Não é? Você já vem treinando há 10, 15 anos e descobriu agora o fisiculturismo natural? Você está treinando há 2 anos e quer já competir? Ou você é um júnior e tem uma genética mutante que todo mundo duvida que você é natural? Vocês já pegaram o ranço do Andy com o Júnior, né? Esse cara vai lá, treina, faz uma repetição e tá igual eu. Como pode? Como pode ter uma genética melhor, né? Deus me proteja da sua inveja. Mas vamos lá. Normalmente a gente foca em responder essa pergunta, né? Como saber se estou preparado para o campeonato. Baseado no condicionamento mesmo. Porque volume vai vir com o tempo, certo? Então ali o seu volume você vai colocando até o não existente limite natural seu. Então você vai colocando infinitamente volume até você conseguir subir no Olímpia ali contra os hormonizados. Enfim, então a gente se baseia bastante em condicionamento para saber como você está pronto para o palco e como fazer o planejamento, né? E aí que entra a pergunta do seguidor. Como ele sabe que vai dar tempo de condicionar até o palco? A maioria nunca dá. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas vamos lá, o que você pode fazer para diminuir isso? Vamos tirar então o que é o seu primeiro campeonato, que é mais difícil sim. Para os outros campeonatos então, é entender como o seu corpo funciona em relação a como você seca muscularmente. Então, a regra ali, o mais normal, é você demorar o quê? O glúteo posterior e o quadríceps. Nessa ordem então, o glúteo é o último, o posterior tende a ser o penúltimo e o quadríceps o antepenúltimo ali. Para a maioria das pessoas está realmente condicionando. E aqui vocês têm que entender o que é condicionar, tá? Não é simplesmente começar a marcar, não é simplesmente sumir a celulite, não é simplesmente ter um cortezinho. Pega os vídeos, vídeo não muito, né? Mas pega fotos em boas qualidades do pessoal que tá ganhando, top 1, overall, e entenda o que é condicionamento. E aqui é um pensamento que eu sempre tive, pega esses caras, e não importa se você acha que ele é natural ou não. Eu pelo menos levei isso pro meu primeiro campeonato, e eu só tinha foto de pessoa harmonizada de referência. Condiciona até aquele ponto. Nossa, mas como eu vou condicionar até aquele ponto? Simplesmente fazendo maior déficit, maior gasto e acabou. Não tem muito como fugir. Você sempre vai estar perdendo gordura desde que você esteja em déficit e gastando mais. E vai até seu glúteo posterior quadríceps fibrar e ficar igual a foto que você está seguindo. Putz, mas aí eu vou ficar raquítico, vou sumir, vou perder toda a minha massa muscular. Aqui você vai ter que simplesmente acreditar. Se você ficar pequeno depois de secar, é porque você ainda é pequeno em termos de massa muscular. Você ainda dá pra melhorar a quantidade que você tem de massa muscular. O miserável é um gênio! Então, esse seria um jeito de você, pelo menos, ter um lugar pra mirar. Beleza. Então você fez isso, você descobriu que você condicionou o glúteo, condicionou o posterior, e você se pesa nesse dia. Você vai ter um peso para você. Desde que você não seja um júnior, porque ainda você está desenvolvendo, está ganhando 50 quilos de massa muscular em 1, 2 anos, o cenário ideal é o quê? Que você não consiga colocar muita massa muscular por ano, ou seja, por campeonato, vamos dizer assim. Então eu não espero que, se você condicionou o suficiente ali para estar com as marcações boas e você chegou nos 80 quilos, vamos dizer assim, no próximo campeonato não queira subir com 83, 84. Na verdade, o mais correto, na minha opinião, seria você ou mirar nos 80 ou até um pouco mais baixo
se você ainda estiver aprendendo a condicionar. Então a gente acha que é um erro muito grande a pessoa subir com um peso X e achar que depois de um ano ele vai subir com 2, 3 quilos a mais. Pelo menos na parte, sei lá, no mesmo período da prep. Então, antes de carbar, depletado, beleza, os dois pesos. Você está subindo com peso a mais, provavelmente é porque você está menos condicionado. Então eu acho que uma boa métrica ali para você saber fazer uma preparação, literalmente uma preparação, saber, beleza, eu tô aqui, preciso chegar aqui. É entender o seu peso de palco, que eu acho que isso é muito importante. O pessoal ainda não dá muito valor para isso. E mirar naquele peso, simplesmente porque você não vai estar conseguindo colocar massa, quilos e quilos de massa muscular por preparação. Porque isso é esperado de alguém, pelo menos mediano, na média, né? No fisiculturismo natural. Então foque nisso. E aí, se você tem um ponto A, um ponto B, você traça uma linha. Se você vai fazer isso linearmente, se você vai fazer, seja como vai ser a sua preparação, mas pelo menos você sabe até onde você tem que chegar. E para o pessoal, isso tudo, né? O pessoal que já fez uma preparação e sabe mais ou menos ali o seu peso que você vai estar fibrando os grupos musculares que eu comentei. Para a primeira preparação, o que eu diria e o que a gente fala para o pessoal, pelo menos que vem com a gente como no coach de pose, que a gente dá mete um pouquinho a colher, né? A gente fala, ó, não vai para o seu primeiro campeonato achando que você vai ser o seu melhor físico, que você vai ganhar, que você vai brigar pelo top 1 de overall. Realmente, a não ser que você já venha de 15, 20 anos de preparação, aí você pode estar errando algumas coisas que ainda assim você vai estar competitivo. Mas para a primeira competição, se você ainda quer fazer esse erro de beleza, preciso chegar muito competitivo, brigar pelo top 1 overall, realmente não tá mirando no dia do campeonato. Então você faz uma preparação, ainda assim, mirando naqueles grupos musculares que eu falei, que normalmente tende a ser o mais difícil de condicionar. Então você aposta que você simplesmente faz parte do grupo de maioria e foca em condicionar até se o posterior glúteo tiver igual das fotos dos campeões. Mas você puxa mais a preparação para um mês antes, 2 semanas antes do campeonato, porque aí você pode simplesmente estar errando para menos e dá tempo de você alcançar o shape que você precisa. Mas vou ser sincero, eu acho que é um erro você estar forçando o seu primeiro campeonato. E sim, conforme você vai competindo, você vai forçando mais o condicionamento. Então seria o quê? No primeiro campeonato você subiu com 80, mas o glúteo ainda nem cortou dos lados. No próximo campeonato, você sobe com 80 de novo, ou 79, e vê como o seu glúteo posterior tá. E vai assim, nos próximos campeonatos, 78 de novo, ou perto de 80. E você vai ver que constantemente você não vai estar querendo subir com mais peso, e sim com menos peso, ou o mesmo peso, que sempre está condicionando melhor. Meu telecurso acabou por aqui. E o seu? Bom, eu como atleta feminina vou dar meus 2 centavos aqui para as meninas, tá? A maioria das mulheres tendem a acumular também mais gordura nos membros inferiores. Existem casos isolados, tipo eu, que acumula muito mais gordura nos membros superiores do que nos membros inferiores. De qualquer forma, você já vai ter essa noção de onde você acumula mais gordura, porque é onde a sua pele vai criar mais celulite, é onde vai ficar com uma dobra cutânea maior, então fica de olho nisso. Como a gente não precisa condicionar até um ponto de fibrar nada, pelo menos em teoria era para ser assim, dependendo da categoria, óbvio, a gente se baseia mais em visual, né? Então, a gente nunca vai ter certeza de quanto tempo a gente vai chegar no condicionamento ideal para o palco. Mas a gente tem como visualmente acompanhar a nossa evolução e também medindo pelas dobras ou circunferências. Então, se você é que nem eu e acumula muito mais gordura nos membros superiores e a sua dobra cutânea fica muito maior nos membros superiores, então você vai se basear nela para você começar a fazer suas preparações. Na minha primeira preparação, a minha dobra abdominal chegou ali na casa dos 10, 11 milímetros.
Nas outras eu fui mirando cada vez menos do que isso. No meu último campeonato, minha dobra abdominal chegou a 7. Então, obviamente, eu deveria ter condicionado mais, porque eu era uma atleta figure, então eu precisava de mais fibras musculares aparentes. Só que existe também a regra da estratégia. Eu sabia que eu ia subir sozinha. Eu tinha certeza que não ia ter nenhuma outra atleta comigo, então não tinha por que eu forçar tanto o meu condicionamento, forçar tanto o meu físico para competir comigo mesma. Então eu forcei a um ponto de somente subir melhor do que meu último campeonato, e eu consegui essa meta. Quando você sabe que você vai subir com outras atletas, apesar de ser meio ruim isso, você precisa estar de olho no que as suas outras competidoras vão apresentar. Por quê? Categoria feminina vai muito mais pelo padrão do line-up do que pela regra em si. Então, que eu já ouvi, mas... Então o que acontece? Quando o line-up tá com meninas bem mal condicionadas e você aparece muito condicionada, pode ser que você seja jogada para baixo por conta de linha. Se no line-up de meninas só tem menina densa, seca, grande, e você está mal condicionada e pequena, pode ser que você seja jogada muito para baixo. Por exemplo, a gente tem um exemplo bem claro na categoria biquíni, que isso acontece bastante. A categoria biquíni pode ser que existam meninas bem mais condicionadas e pequenininhas, né, com aquele musculinho tudo no lugar, tudo encaixadinho, bem sequinha, bem marcada. Só que se a maioria do line-up tiver aquela menina que é magrinha, mas tem aquele shape mais de modelo, especialmente no fisiculturismo natural, que não tem marcação muscular, mas tá tudo ali, tipo, barbizinha mesmo, você pode ser jogada para baixo por estar mais condicionada. Nossa, Cássio, mas eu que vou começar a competir na biquíni, o que eu faço então se eu dependo dos critérios do campeonato, da arbitragem? A gente tem que torcer para que a arbitragem tenha um padrão específico que eles gostem mais. Por quê? No geral, a gente tem uma tendência a ver, especialmente aqui em São Paulo, como é que eu posso dizer? Uma preferência da arbitragem por meninas mais condicionadas e mais musculosinhas, mesmo na biquíni. Então, mirar pelo padrão de arbitragem é um pouco mais fácil do que você mirar necessariamente no line-up. Só que é aquilo que eu falei, lá na hora pode ser que os árbitros estejam preferindo banana ou maçã. Então nunca a gente vai ter certeza do que vai estar acontecendo. Então a gente precisa sim dar uma olhada nas competidoras para saber qual o padrão que a gente vai mirar. Uma coisa para vocês que estão começando a fazer turismo, no modo geral, nem no natural, é entender que, de fato, é um esporte sem muito critério ali em cima do palco, né? Algumas pessoas vão defender que tem critério, mas enfim. Você tem que entender que a arbitragem, não é a federação, nem o campeonato que vai direcionar os campeões. É a arbitragem. Então, vale sim um estudo, seja você do atleta ou do coach, dos árbitros. Quem os árbitros estão tacando para cima, o que eles estão vendo, o que eles estão procurando. Não somente a federação, não somente o campeonato, não somente o esporte. Procure realmente saber o que os árbitros, a equipe de arbitragem gosta. Fica a dica. E agora você quer ter certeza de uma coisa? Vamos falar de novo para as meninas. Glúteo balançando, glúteo muito mole ou glúteo com celulite, muito provavelmente vai te jogar bem lá para baixo, tá? Então, foca em arredondamento e preenchimento do seu glúteo, porque isso vai chamar muito mais a atenção da arbitragem e vai te jogar a posições melhores do que se você deixar o seu glúteo com celulite, deixar o seu glúteo flácido e tudo mais. Então, preenchimento de glúteo acho que é uma das coisas mais importantes da maioria das categorias femininas. E o que eu acabei de falar é verdade, sim, depende muito da equipe de arbitragem, mas uma coisa que pelo menos pra mim,
sim, chamou um pouquinho a atenção, que finalmente a gente escutou de um árbitro, de um critério específico, se preocupe com a sua saída de palco. O desfile ali, realmente você saindo do palco, teoricamente depois que você já foi julgada, ele pontuou isso como um ponto específico muito importante, que é a saída de palco, como a menina desfila até a coxinha ali, e isso às vezes tacou sim algumas meninas para baixo, porque ela ou esqueceu de desfilar da maneira certa, ou o glúteo já estava blob, e isso acabou despontuando ela. Então fiquem atentos do começo ao fim, é o que a gente fala. Pisou no palco, dependendo da sua categoria, tem algumas coisas que você não pode errar até o final. A gente fala da Men's Physique, contrai o abdômen, pisou no palco, não vai soltar o abdômen em momento nenhum. Na Classic, na Body ali, se você soltar um pouquinho, talvez não seja despontuado. Mas na Bikini Wellness ali, provavelmente você também não pode deixar seu glúteo ser natural. Não pode deixar o glúteo balançar. Tem que fingir que ele é assim o tempo inteiro. Se você tem uma genética privilegiada, que eu considero que a minha é um pouquinho, que é daquelas que o seu glúteo, mesmo com mais gordura, ele ainda fica durinho no lugar. A minha também. É vantajoso para você subir em qualquer categoria, porque ele não vai ficar balançando e não vai ficar molenga em cima do palco. Então, tomem cuidado com isso também, que é uma coisa interessante, que muitas das meninas ainda sobem meio depletadas. E aí, o glúteo tá muito mais mole do que ele deveria estar. Então, o glúteo é uma das últimas coisas a encher. No meu também mesmo que eu já tenha uma gordura ali, que é um pouquinho mais dura, a primeira coisa que depleta no meu físico é meu glúteo, e ele é a última coisa a encher. Então, tem que tomar cuidado com isso. Linha de cintura também é extremamente importante, mas glúteo chama muita atenção negativamente. Uma dica para as meninas, e até para os coaches de atletas femininas, aproveita que vocês realmente não precisam entrar, pelo menos Bikini Wellness, né? Que não precisam entrar com nada fibrando, e uma semana ou 15 dias antes, erra muito para baixo. Então, você realmente fibra as musculaturas da atleta, e você tem um tempo para colocar ela no ponto indo para cima. Então ela vai chegar com um aspecto muito mais saudável, muito mais cheia, e no ponto que você quer, não uma surpresa, tipo, vamos ver como ela acorda amanhã. Então, nesse exemplo aqui, você só se preocuparia com o que a Cássia falou, da sua cintura abdominal, para escolher certos alimentos, para estar chegando ali com a cintura bem encaixada, porque como você vai subir de novo a comida, né, o volume de comida, eu daria preferência para alimento mais denso, para continuar com o abdômen bem encaixadinho ali. Então, é isso para o vídeo de hoje. Basicamente, não existe, não tem como você saber exatamente quanto tempo vai levar para você condicionar. Mas, se você anota tudo nas suas preparações, você vai saber mais ou menos como o seu corpo se comporta. Eu, por exemplo, tenho uma variação de peso muito constante até o fim do campeonato, até a hora de eu subir. Meu peso fica 2 kg para cima, 1 kg para baixo, 2 kg para baixo, 3 kg para baixo, 1 kg para cima. Aí eu sei que eu não posso surtar com o peso aumentando, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar me pesando sempre para eu saber se isso é variação de peso ou se é alguma coisa diferente ali do esperado. Então, sempre anotem tudo que vocês estão fazendo, tirem fotos, anotem gramagem de comida, porque isso também pode interferir no peso. Anota o que você comeu de diferente, porque isso pode interferir na qualidade de pele também. Então, tudo isso precisa estar na conta de uma preparação boa para fisiculturismo, né? Para mais conteúdo sobre fisiculturismo natural, segue a gente! Beijo, gente. Tchau!